Fala galera, quem vos fala é o professor Aloysio Ferro de História e nós temos aqui um debate bem rápido, 3, 4 pontos sobre a Revolução Puritana e o contexto dessa revolução lá na Inglaterra. Jovens, é fácil da gente compreender, a gente não vai complicar conteúdo, mas a gente vai compreender todo esse contexto. A Inglaterra, ela estava passando por um período de transição, a história em si é transição, e a transição era política. Veja bem, nós tivemos lá a última rainha daquela dinastia Tudor. Os Tudors, eles eram bem importantes, inclusive existe até um seriado, uma sériezinha que passa praticamente parecido com um filme, passa sobre os Tudors. E eles eram, sobretudo, importantes, né, de comandar o seu poder, de organizar a política. E eu quero salientar o seguinte, a Elizabeth, ela chega a falecer, que era a rainha, e sem um herdeiro. E quando ela morre sem ter esse herdeiro, ela fica sem substituição. Então, devido a isso, nós temos o primeiro momento de crise dinástica lá na Inglaterra, nesse contexto, e um cara lá da Escócia, que vai ser o Jaime I, ele vai reivindicar o trono. E assim, ele assume e começa assim a dinastia Stuart. O problema é que o Jaime I e depois seu filho, Carlos I, eles irão fechar o parlamento. Eles não darão a possibilidade para o povo da Inglaterra participar, sobretudo aqueles da gentry e os burgueses. Então eles ficam sem participação no parlamento. Ora, professor, mas que diachos é parlamento? Parlamento é um corpo, é um local onde representantes da sociedade vão para julgar, para ser um tribunal ou para criar leis. E o parlamento inglês é muito famoso no mundo todo. E esse parlamento, ele deliberava, falava sobre regras, leis, petições, direitos do povo. E os reis da dinastia Stuart, tanto Jaime I e seu filho Carlos I, eles simplesmente chegavam lá e pô, eu não quero saber da ideia de vocês, eu não quero trocar ideia com vocês, e eu tô fechando essa bagaça aqui, e é nós que manda, enfim. Esses palavreados todos eu coloco e tudo, mas, de fato, eles faziam e fizeram isso. Fecharam o parlamento. A gentry e os burgueses que eram acostumados a ir lá para a Câmara, ou melhor, para a Assembleia, para o Parlamento, que era dividido entre Câmara dos Lordes, aqueles que eram representantes da alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, os burgueses ali que tinham voz dentro do Parlamento, eles ficaram chateados e daí surge um representante bem forte desse período, um representante puritano, um representante que era calvinista, que é o Oliver Cromwell. E o Oliver Cromwell ele vai organizar um contraponto, uma revolução dentro da Inglaterra. Ele vai tentar derrubar a dinastia para começar um novo tipo de governo. Esse rapaz aqui, o Oliver Cromwell, ele vai implementar uma organização. E daí ele pensa, poxa, para eu combater esses reis, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que organizar primeiramente o meu exército. Lembrando que as dinastias, as casas reais, tinham exército, mas eram cavaleiros nobres. Muitos deles nem treinavam. Era um nobre que era indicado. Não, meu filho, eu sou pai de nobre, sou nobre, indico meu filho para ser um cavaleiro real. E era uma indicação, era um título de nobreza. Sobretudo, naquela época, não tinha tanto treinamento. O Oliver Cromwell ele começa a buscar tanto camponeses como burgueses e começa a treiná-los. E esse treinamento forma-se diante de um exército de novo tipo. O exército de novo tipo é um grupo de soldados que eram dos burgueses, que eram dos puritanos, que eram camponeses, unidos para combater a dinastia. E esse exército novo tipo, diante de uma guerra que começa entre puritanos e nobres da dinastia Stuart, os puritanos vencem. E quando eles vencem, eles iniciam uma nova fase que nós chamamos de Revolução Puritana. A revolução é conquistada pelos puritanos, eles desbancam a Casa Real, eles acabam com a monarquia e implementam, criam uma república dentro da Inglaterra. É uma transição que tem muito a ver também com o movimento iluminista,
que é um dos objetos de conhecimento que a gente já estudou em anos anteriores. Olha só, diante desse contexto, nós temos o governo puritano, dessa Revolução Puritana, e a República de Cromwell, de Oliver Cromwell, ele e depois seu filho, eles não terão tanta habilidade assim, sabe por quê? O Oliver, ele entra em contradição. Ele lutou contra as dinastias Stuarts para que ele acabasse com aquele negócio de fechar o parlamento, de acabar com o parlamento, e ele queria algo mais participativo. Mas o próprio Oliver, ele vai, nesse contexto aí, fechar também o parlamento. Então, ele vai ter uma crise instaurada no final de seu governo, tanto também como no seu filho, e isso prejudica até inclusive a própria Revolução Puritana. Agora, fatos importantes que a gente deve lembrar. O que é de importante para nós sabermos desse governo de Cromwell? Ora, na Revolução Puritana, no governo da República Puritana, nós teremos o que nós chamamos de atos de navegação, os tratados de navegação. Por que eles são tão importantes? Pelo fato de que ele vai priorizar o tráfego, ou seja, a movimentação de mercadorias nos mares ingleses e em todo o mundo para a Marinha da Inglaterra. Ele vai proibir os holandeses de trafegarem, de venderem, de levarem mercadoria para a Inglaterra ou tirar mercadoria de lá. Para isso acontecer, os holandeses teriam que pagar um imposto para a Inglaterra. E aí nós teremos uma guerra anglo-holandesa, um conflito entre a Holanda e a Inglaterra, justamente porque estava proibido de qualquer navio, qualquer tipo de embarcação holandesa chegar até a Inglaterra ou sair de lá. Só para os ingleses. Até hoje a Marinha Mercante da Inglaterra é uma das melhores do mundo. E isso devido já a esse período. Então percebam, vejam só, que foi um período em que esse ato de navegação foi de suma importância para que a Inglaterra se transformasse em uma potência marítima. Bem, informações importantes para fecharmos. O Oliver Cromwell, ele vai ficar marcado nos anais da história da Inglaterra. Ele, em um determinado momento, como já foi citado, dissolveu o parlamento, ele fechou também o parlamento, a galera ficou pé da vida e começou a criticá-lo também, querendo, inclusive alguns queriam a cabeça dele. Poxa, tu foi contra fechar o parlamento na época dos reis e agora faz a mesma coisa. Essa era a crítica jogada a ele. Mas ele e seu filho, Ricardo, também não teve tanta habilidade como governo. A república, ela vai acabar. A gente vai ter uma nova fase da dinastia Stuart, implementando a monarquia. E olha que fato interessante, os monarcas, eles fizeram algo bem sinistro. Quando eles retornaram, eles fazem a mesma coisa que o Oliver fez com o pai deles. O Oliver Cromwell mandou executar o Carlos I e pediu para arrancar a cabeça dele. Então, nós temos aí o Carlos II, que ele pede para exumar, para tirar, inclusive o corpo de Oliver Cromwell. O cara já estava lá enterrado e tudo, tiraram o corpo dele morto e pediram para arrancar a cabeça para expor, para dizer assim que aquela república de ditadura havia acabado e que a vingança foi dada. Então, galera, essa foi a nossa aula, a nossa informação. Fiquem todos com Deus e até a próxima.